né, motivo de muita alegria a gente está iniciando esse bate-papo, né, a solidariedade aí do nosso amigo William, que nos cedeu esse tempo para a gente conversar um pouco sobre assuntos de logística, sobre o ambiente de transporte, no que diz respeito ao ambiente corporativo, às empresas. É um assunto que eu tenho tratado no canal com outras aulas que serão postadas aqui nos próximos dias, após a edição e publicação desse vídeo. Com enorme prazer aí, vamos receber então o William, contar um pouco sobre sua trajetória profissional, o seu desenvolvimento, tá bom? Seja bem-vindo, William. Alex, o prazer é meu, muito obrigado. É uma honra mesmo estar aqui. Tive o prazer de ser teu aluno. Isso se mudou muito assim, a minha trajetória. Tinha uma visão muito disturbada do que era a logística. A princípio, juro que eu tinha um preconceito assim pelo o curso, por ser um tecnólogo, por ser algo que talvez fugisse um pouco do padrão, né, do bacharelado de 4 anos, é um curso curto. Então você fazia para se profissionalizar ali, mas talvez com pensamento em engenharia, administração, outro curso, e acabei me encontrando na área, e você e outros profissionais no decorrer da minha trajetória, que me ajudaram a ver a logística, me apaixonar pelo que eu faço hoje, e realmente falar para você, trabalho 12 horas e não fico cansado, porque é uma área sensacional, os contatos, os desafios, é algo muito interessante, muito gratificante. Legal, né? É importante a gente salientar essa questão, né, do encontro que nós tivemos na trajetória na área acadêmica, porque hoje em dia tem sido muito disseminada essa questão aonde que o ensino técnico ele não tem sido tão importante atualmente por conta, né, de diversos profissionais estarem empreendendo em outras áreas, a gente ter o espaço agora de outras ferramentas tecnológicas que podem estar cedendo o espectador ou o profissional a estar se qualificando ali de forma individual, mas na faculdade foi um momento onde a gente consegue trazer a parte técnica, né, a teoria, juntamente com a experiência prática, né? E aí, nesse meados que a gente teve aula, a gente estava passando no Brasil como um todo, né? Passando essa reestruturação de transporte, tudo que é um tema que a gente está trazendo aqui hoje, onde que diversas vezes estavam sendo aplicadas, os modais de transporte estavam se readequando ao volume de negociação e de movimentação também. Cada vez mais o perfil do consumidor também estava mudando naquele período onde que se tratava muito mais no varejo do que somente em compra de altos volumes, né? E aí, nisso tudo, eu queria conversar com você para a gente começar isso contando um pouco da sua trajetória na empresa. Como começou isso, e aí daí aonde que te trouxe essa motivação de você estudar? Como que foi? Comecei como aprendiz, isso lá no meados de 2000 e alguma coisa, acho que 2006, como aprendiz no setor de logística, na parte bem operacional mesmo, movimentação de carga, né, picking, packing, da parte operacional mesmo. E a intenção foi realmente me profissionalizar. Eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho, mas acabei não adentrando na área. Fiquei sendo imerso na logística e foi dando continuidade no setor. E dentro dessa empresa no qual eu iniciei como aprendiz, que é uma metalúrgica localizada lá em Bom Sucesso, no segmento Legal. de B2B, né, eles fazem a venda, né, produz e revende, né, produtos da China para os distribuidores, né, na cadeia de suprimentos, ela está naquela etapa ali da manufatura para distribuir para o distribuidor, né, Perfeito. E eu tive a oportunidade de ingressar no setor de recebimento e gerenciar o mesmo. Então, eu precisava de uma formação técnica, precisava de mais conhecimento, né? Porque não é só vontade que te faz desenvolver, né? De vontade, a gente sempre sim. precisa ter aquele nível técnico, precisa conhecer as ferramentas
ferramentas corretas, conhecer como que realmente faz, e foi no momento que houve a necessidade de ingressar na faculdade, no curso técnico, um tecnólogo, de obter mais conhecimento. Legal. E Porque você já estava vendo ali que a coisa na empresa já estava acontecendo, né? Você estava no recebimento, estava vendo mercadoria, carregamento chegando, descarregando, material sendo recebido, questão de nota fiscal, estava aprendendo sobre toda essa parte, porque assim, ingressar na área profissional, esse tem sido, né, o desejo de muita gente. A gente vê que pós-pandemia, o quanto que teve o retorno de novas vagas de emprego por conta de fechamento de empresas durante a pandemia, e aí esse ano a gente vê um aquecimento no nosso setor de logística como um todo, né? Seja na indústria, seja no atacado distribuidor, no varejista, no e-commerce. E aí ali você teve essa oportunidade que te supriu salarialmente, profissionalmente. Aí veio essa outra necessidade de conhecer realmente aquilo que existia e você entrou no carro andando. Porque ficou aquele gap, não sabia como funcionava a operação, né? Mas você acabava tendo alguns desafios que eu não tinha de onde tirar, né? De onde eu vou encontrar esse conhecimento, como que eu vou resolver isso aqui, como que eu vou entender que é uma nota fiscal, como que eu vou fazer um custo de frete, como que eu vou fazer todo esse processo de divergência, recebimento, como o recebimento, que ainda não, um dos principais setores dentro da logística ali, para o estoque funcionar de uma forma correta, né? Se recebeu corretamente, o fluxo continua, né? Então, começou a ter essas dificuldades no qual eu não conseguia, com o conhecimento que eu tinha, resolver. Aí fui para a faculdade e realmente foi um divisor de águas, não só pelas aulas, não só pelos professores, mas os contatos, as conexões, o network que você cria dentro do ambiente acadêmico é algo assim surreal, né? Você acaba conhecendo pessoas que te valorizam, que te ensinam coisas que você não viria no dia a dia, né? O professor vem no programa de aula, aí você pergunta para o colega, o cara fala assim, isso aqui lá na empresa é feito dessa forma, dessa forma. Aqui a gente faz isso e isso. Então, não é somente o estar lá presente, porque hoje a gente pode fazer em AD, pode estudar de outra forma, mas o contato com as pessoas. Então, a gente está falando, já tem 10 anos que eu te conheci, né, Alex? Exatamente. Também tem 10 anos, assim, profissionais sensacionais e mentores quando eu tenho alguma dúvida, querido, como que eu posso resolver isso aqui? Você já fez isso? Então, agrega muito valor, né, no ambiente. Não, legal. E aí, assim, curiosidade sobre esse momento que você começou a ter o choque entre a realidade lá da metalúrgica, junto com a questão do que você estava ouvindo na faculdade e conversando com seus colegas, você começou a ver processos de melhoria dentro da sua rotina lá na metalúrgica? Como que aconteceu isso? Porque assim, comigo, na minha trajetória profissional dentro da indústria, que eu também vim da indústria, fabricante de filtros, tal, metalúrgica, quando eu fiz a faculdade de logística lá atrás, eu também me deparei com esse choque de realidade, com essas viradas de chave. Como que foi isso para você? Alex, acho que na primeira aula eu já vi totalmente diferente. Eu não conhecia como funcionava uma DRE, onde estava posicionado ali o custo operacional. Eu tinha, na época, um garoto, 22 anos, já tinha um time com 5, 6, mas eu não sabia o custo de cada colaborador. O que impactava aquilo ali. Às vezes eu falo assim, não, eu preciso de mais gente para me ajudar, mas em cada colaborador tem um custo. E dentro ali, acho que no primeiro dia foi o primeiro drive que destravou na minha cabeça, assim, o custo operacional, o quanto custa de verdade um colaborador ali, mais um operador para fazer a tua operação, que você tem que estar não só preocupado com o que acontece ali dentro, mas no final a empresa está ali para gerar um resultado financeiro e a gente tem que colaborar para isso, né? Então, entender isso, dessa mentalidade já empresarial, que foi o que eu adquiri na faculdade, que foi me posicionando e fazendo eu crescer dentro do setor, dentro da logística. Eu comecei a pensar
assim, como que faz a empresa dar lucro, né? Então a gente tem que reduzir o... Legal. Como que você faz isso aqui? Como que eu posso fazer isso de uma melhor forma? Eu ajustando esse processo, eu ganho produtividade, então o custo do meu processo vai diminuir, então a minha margem de lucro aumenta. Então foi o primeiro drive Legal. que rompeu E ali. conseguiu virar. E para você ver, E aí, nesse momento, você conseguiu também ter a sensação de quem estava esperando na outra ponta, que era, né, na verdade, os clientes da metalúrgica? Porque pensa que você estava ali no processo de recebimento, na entrada da matéria-prima, de insumos, né, que a metalúrgica iria processar aquilo para entregar determinado produto para os clientes dela, né? E aí chega a ter esse aspecto de falar assim, olha, igual deparar com conflitos de PCP e outras áreas correlatas, de falar assim, ó, a mercadoria está chegando e vocês precisam dar mais preferência para essa do que para outra e você ter que lidar com o ter esse jogo de cintura? começou a ter, né, Alex? A gente começou a entender o que era uma curva ABC dentro da produção, né? Qual eram os produtos best-sellers ali que tinham uma saída maior e você começava a entender assim, o prazo para aquele produto ficar pronto, né? Assim, a chapa chegava, levava X tempo para esse produto estar disponível ali para ser faturado, para ser comercializado e chegar no cliente, né? E começou a virar a chave, a ter esse pensamento, não só na operação ali do que era o meu mundo naquele momento, mas entender que o cliente final iria receber esse produto. Aí você começa a observar todas as etapas da embalagem, da separação, se o produto está atendendo às expectativas do cliente, né? Que é o padrãozinho da logística, né? Você tem que chegar o produto no padrão certo, no momento certo. Que é o que Isso. que define a logística é exatamente isso aí, né? O cliente recebeu o que ele realmente espera. Então você começa a pensar na expectativa que o cliente está gerando. E aí, nesse sentido, começa a ter esses desafios da operação, como você está falando, da questão da própria organização da rotina. Né? Porque, por exemplo, nesse período, em meados de 2013, claro que o ambiente de empresa para empresa muda, né? Mas, por exemplo, aonde que eu estava vivendo era um ambiente que a gente estava fazendo uma transição de maturidade da empresa, né? Onde que eu estava trabalhando na época, que começou a ser implantado janela de entrega, planejamento de quantidade de produtos versus capacidade do próprio recebimento da empresa. Com você também chegou nessa virada de chave, de você acompanhar essa reorganização dos fluxos? Algumas ferramentas foi eu que acabei implantando. A janela, a capacidade da doca. Eu tinha 4 docas, então eu tinha que avaliar. Assim, a minha capacidade é X caminhões, X peças por dia de recebimento com o time que eu tenho, com a quantidade de docas que eu tenho, eu consigo fazer X. Para fazer mais que isso, são mais horas, hora extra, você começa a fazer essas contas e apresentar para o empregador, para a gerência. O gestor né, imediato. Assim, se você me gerar essa demanda aqui, eu atendo em X tempo. Se você me gerar uma demanda maior, a um tempo maior, um custo maior, e acabam negando a operação, então tem que entender e ter aquele contato direto com compras e com o PCP para saber o que vai ser essa sinergia, né, entre setores, para saber o que vai ser produzido, qual a demanda que seria proporcionada ali para a gente poder atender e mapear. Quando eu comecei a entender dessa forma logística, dessa visibilidade que eu comecei a ganhar corpo, a realmente me posicionar de uma forma diferente, a ser visto de uma forma diferente, a apresentar assim, ó, minha capacidade é X, eu tenho a visibilidade. Legal. E isso é dado, né? Isso ali é você, dia a dia, você pontuar, minha operação é X, meu plano A é fazer tantas peças, meu plano de contingência, caso o plano A não funcione, é esse. Então, essas ferramentas foram adquiridas no ambiente acadêmico. Assim, Legal. tem que ter a parte da expertise, do chão de fábrica, de você dar aquele bico de aço mesmo, você está presente, mas tem que obter conhecimento, desenvolver as outras skills também para ser um profissional mais completo, né? Legal. E aí,
você lembra de algum determinado momento nessa foto da indústria que teve aquela relação do caos, do problema de, olha, chegou 3, 4 caminhões ao mesmo tempo, a gente tem que descarregar e não tem espaço na doca, na plataforma, ou então, olha, era para ter já esse material sido identificado e já armazenado, mas não saiu do recebimento ainda e eu tenho que colocar outro. Tem um flash disso para evidenciar onde que vira essa chave e você fala, olha, gente, o conhecimento lá que eu vi lá na faculdade, assim, assim, assado, aplica dessa forma. Isso com certeza. Isso, quando eu te falei, quando eu comecei a ter essa visibilidade, a levantar dados, a ter uns KPIs, a entender o que é um KPI, meus SLAs, eu comecei a entender se chegar a acontecer isso, porque a gente faz aquele planejamento, né? Mas é uma greve, é um acidente, era em bom sucesso, Isso. um emprego de bom sucesso, que trava, chegar, não chega, é o colaborador que adoeceu ou faltou por outro motivo. Acontece diversas outras variáveis ali que às vezes te impede de chegar no que você planejou, né? Aí que entra os planos de evidência, aí que entra todas aquelas etapas ali de plano de ação, 5W2H, que você faz tudo aquilo ali que a gente pensa, que são ferramentas que a gente não vai utilizar, mas que você acaba utilizando no seu dia a dia, que você nem percebe. Você faz um PDCA que você nem entende de onde que veio, mas vamos analisar, checar, vamos fazer de novo e faz todo esse ciclo do PDCA se dentro da operação de forma natural, porque você escutou com o que você fez, você teve a prática na escola, na faculdade, você ter professores que são da área, que estavam atuando, facilitou muito. Aí Legal. A dificuldade é o colega do lado falar, William, ó, assim, lá eu faço dessa forma. Assim, quem me conhece sabe que eu pergunto muito, quem está presente ele sabe que você já fez isso, você já dessa forma, e você vai tirando os insights, né? O cara, lá a gente faz dessa forma, lá eu faço essa gestão de pessoas dessa forma, porque fora isso, né, a operação tem essa questão da gerência de pessoas, né? Você acaba se tornando um gestor muito jovem, assim, muito contundente, tive que mudar muito a minha forma de comunicação, minha forma de uma comunicação não violenta, de sorrir mais, eu não sorria tanto, e as pessoas achavam que eu estava sendo... Sempre de mau humor. Não era nem isso, era o meu jeito, né? A minha forma de comunicar não era uma pessoa tão sorridente, mas você acaba começando a sorrir mais para as pessoas te abrirem as portas, né? Assim, te dar Exatamente, ser mais receptível. Então, foi esses drives que eu tive que mudar, assim, no decorrer, fui aprendendo constantemente entre acertos e erros. Qual é a questão operacional, a questão de gestão de pessoas, você melhorar como ser humano, você melhorar como pessoa, você fazer aquele intermédio, né, o Alex, entre a operação e a parte mais tática e estratégica da empresa. E você começa a fazer essas coisas. É importante mesmo salientar essa questão que o profissional em si, né, de logística, ele tem que ter essa flexibilidade por conta justamente da pressão que a própria operação emprega no profissional, né, por ter muito essa obrigação de, olha, tem que entregar, tem que fazer, não pode errar, tem que estar disponível. Isso traz uma casca realmente de rigidez, de imposição muito forte de quem está ali, ainda mais para quem está no cargo de liderança. E por consequência disso, quem está justamente no cargo de liderança onde tem que ter mais esse jogo de cintura para poder ser flexível com os funcionários, para poder também entender a demanda de quem está solicitando e gritando lá, falando que está pegando fogo a outra área, né? Então é importante... Elas acabam falhando nesse processo de promoção de liderança, né? Às vezes o cara é um bom operador, é um bom técnico, é um bom ali, mas para você promover, ele pode vir a ser um líder, mas tem que ter aquele processo de treinamento, de preparo, que você joga na operação ali, no dia a dia. É uma guerra. É o comercial que chega na demanda que você tem que atender. É o setor de compras que você tem que receber e você tem que fazer isso.
e a operação é os colaboradores ali, que a gestão de pessoas, nem todo mundo está bem naquele dia, então você tem que entender, fazer esse meio campo, entregar o resultado, fazer com que as pessoas compreendam que elas precisam entregar esse resultado junto com você, que quando você se torna um gestor, não é você mais que faz, né? São outras pessoas. Então você precisa fazer que essas pessoas continuem engajadas em entregar aquele resultado. Então é muito complexo e as empresas falham nesse processo, às vezes, de promoção, que às vezes o cara não está tão pronto e jogam para um cargo de liderança. É um processo que as colegas... É nisso mesmo que a gente se depara com essa realidade que muitos bons profissionais desculpa, se desmotivam por conta que a gente fala que é o eixo X e o eixo Y, né? Então, assim, o eixo X dele, que é a operação, ele é como se fosse uma navalha afiada, ele é extremamente assertivo, ele é extremamente eficaz, mas o eixo Y dele, que é o relacionamento interpessoal, que é justamente o tal jogo de cintura, o entendimento, ele não consegue lidar tão bem com as outras áreas por conta desse foco, né? E aí me conta uma coisa, legal, você estava lá na operação da metalúrgica, e quando que houve que momento que houve essa transição da metalúrgica para essa grande empresa que você está hoje? Como que foi? Teve os outros passos depois disso. Eu estava na metalúrgica, é uma indústria de autopeças, onde todas as crises têm um impacto muito forte, né? Você pega ali na região também ali de Guarulhos, Bom Sucesso ou nos entornos? Em Bom Sucesso, nessa metalúrgica, e depois houve o processo, acabou que momento de crise, eu acabei encerrando o contrato, porque realmente o impacto da crise foi muito forte no segmento, e adentrei no e-commerce, na empresa de e-commerce, a Infracommerce, no qual foi um salto totalmente diferente. Lá eu fazia o B2B e fui para um B2C de processamento de pedido, de você processar 5.000 pedidos num dia, e você ter essa operação bem forte, bem contundente ali, já no cargo de liderança, já no cargo que não era só o recebimento, era toda a cadeia, né, do recebimento ali do produto até a expedição. Então eu gerenciava todo esse processo, mais a gestão do estoque. Sim. Então foi na onde eu consegui utilizar todo o conhecimento que eu obtive na indústria e no curso, né, na faculdade. Aí você começa a desenvolver outras skills, né? Você vai procurar o Excel, você vai para Power BI, outras ferramentas ágeis, gestão de tempo, que foi o que mudou muito o meu processo de gestão. Foi quando eu comecei a implantar utilização de agenda, utilização de tudo isso. Porque às vezes você começa a virar gestor, você tem uma rotina de responder e-mail, reunião, e você tem que fazer a gestão de pessoas e olhar a tua operação. Então, a implantação da gestão foi fundamental nesse processo de transição de carreira para um cargo de gestão mais operacional. E fiquei esse período no e-commerce da Ambev. E no e-commerce, como que funcionava a sua rotina lá? Era, por exemplo, você estava no armazém, responsável pela parte só de armazenagem, estava na parte de transporte, coordenando frota, como que era isso? Alex, eu estava na parte na logística interna, né? Era toda a gestão do recebimento até a expedição. Minha gestão encerrava ali. Minha gestão ela se encerrava na expedição. Então, todo o processo de recebimento, processamento do pedido, armazenagem, picking, packing, logística reversa. Então, fazia toda essa gestão de um time já mais robusto, num cargo já de coordenação, onde já tinha meus líderes que lideravam outras pessoas, era um time já de 180 pessoas. Então, foi um salto assim, interessante na carreira, né? Tinham aqueles 12 ali líderes diretos, mas o time no total já dava 180, já era uma rotina bem mais estressante, que aí foi onde eu comecei a ver que eu precisava fazer a gestão do tempo. Foi onde eu comecei a começar a utilizar a agenda, foi onde eu comecei a aprender a delegar, porque minha rotina era e-mail, era reunião,
meio reunião, só que eu tinha todo outro processo de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de entrega, gerenciamento de tudo isso, a operação. Então, teve um período ali... Porque estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo que você estava lá na operação, né? Tinha carregamento chegando, tinha funcionário guardando mercadoria, tinha funcionário separando, tinha funcionário revisando o pedido que não saiu certo, tinha funcionário montando carga, tinha funcionário carregando caminhão e lá você na reunião... E tinha internet que não funcionava, e a VPN não dava certo. Então tinha tudo isso, todas essas situações que você tem que gerenciar, você tem que entender como funciona, você tem que estar presente. O teu liderado ele precisa estar ali, você tem que ser o exemplo, você tem que estar junto. Então foi um momento que, fora todo o conhecimento técnico, eu acho que onde eu me desenvolvi mais como pessoa. Foi onde Legal. eu ler muito mais, foi onde eu tive que entender mais sobre o ser humano, foi onde eu tive que entender mais quem eu era, foi onde a minha esposa me ajudou muito, foi onde as pessoas que estavam ao meu lado ali teve que entender que tinham dias que eu estava um pouquinho mais estressado. E a agenda foi o que salvou a minha vida. E aí, assim, só abrindo um parênteses nessa questão da agenda, que aí entra em um ponto que muita gente hoje vem buscando em conteúdos online e tal, que é a tal alta performance. E aí, quando se fala de alta performance, as pessoas buscam só o resultado final, né? Que é fazer o quê? Olha, eu vou cumprir tudo muito, muito, muito bem, mas esquece que existe uma trajetória até chegar nesse final, que é o resultado. E uma das ferramentas para essa trajetória é a agenda para que você faça o planograma, né, a anotação do que você está fazendo na sua rotina do dia e também para que você se prepare para o próximo dia, né? Eu sou um cara que eu preciso muito de rotina. Eu tenho que ter a rotina. Certo. Então, eu colocava na agenda, hoje eu vou fazer isso, reunião com não sei quem, respondo e-mails até tal hora, de tal hora é reunião, de tal hora é gestão de pessoas, de tal hora é verificar KPIs, de tal momento é isso. Então, foi um momento que eu comecei a utilizar isso, porque quando você está ali num cargo de gestão, né, Alex, você tem que entender de muita coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes o gestor, às vezes a logística, para quem não conhece, pensa que é só você pegar o pedido e entregar ali. Mas existe todo um sistema, todo um processo, até do ponto A até o ponto B, onde você... Assim, eu acho que o setor que mais se preocupa com o cliente hoje, que tem mais empatia com o cliente hoje, mais que o setor comercial é a logística. Porque assim, ó, é um departamento ou uma área, né, como um todo, que ela trata o detalhe, né, o detalhe da operação. Então, assim, ó, quando se fala assim, um cliente compra, a empresa prepara o pedido, né, a venda do cliente e entrega para o cliente. Só que esses 3 passos que eu acabei de falar tem inúmeras coisas dentro dele para que o final seja concluído. E aí, nisso que entra justamente toda essa complexidade que você está me relatando aqui. E você for analisar hoje, né, tipo, o cliente, em outro momento, ele analisava o que era o preço, ele analisava uma promoção, a motivação de compra e a finalização dessa compra era exatamente isso. Hoje ele já olha para o nível de serviço, qual o prazo que ele vai receber. O cliente hoje, ele já conhece o tracking certinho, melhor do que eu e você. Ele sabe quando iniciou o pedido, quando foi faturado o pedido, quando foi para expedição, quando foi para a transportadora, onde está. Ele acompanha isso no detalhe. E eu costumo falar, existe cliente insatisfeito, existe cliente mal informado, né? Então a logística tem todos os processos para você fidelizar um cliente ou não. E esse modelo de mercado que vem mudando, como você citou, já em 2013, o consumidor mudou muito. Aí veio a pandemia e se mostrou o quanto mudou o perfil do consumidor, né? Eu tenho para isso mesmo. Anos aí, aquela cadeia de suplemento que a gente entendia daquela forma ali, algumas peças ali vão ser retiradas. Você vai ver que assim, o distribuidor vai deixar de existir, o cliente vai comprar direto do fabricante. A gente já está vendo algumas montadoras fazendo isso, algumas empresas de eletrodomésticos já estão com seu próprio e-commerce, ele fala assim, compra direto de mim, você tem que comprar do distribuidor.
E Isso. ele consegue ter acesso a um produto a qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, o nível... É que aí tem a relação que teve essa trajetória de amadurecimento da internet, né, de 2010 até 2020, né, em 10 anos, que aonde que teve o amadurecimento do consumidor de comprar pela internet, de se sentir seguro para ter essa interação, mas aonde que teve essa virada de chave para massa foi na pandemia, 2020 até 2022, que virou, e aí também as empresas, como você mesmo cita, elas também tiveram que se adaptar a uma outra realidade, que é aquilo da livre concorrência, né? O tal livre comércio, ele existe mesmo, e quem detém da maior participação daquele determinado produto é que ganha a concorrência. E aí, seja ele o fabricante, seja ele o importador, seja ele a pessoa que tem a chave de distribuir melhor, que aí entra essa relação da influência dos transportes nas empresas, que traz a sensação para o cliente de ter o produto perto dele. Então, assim, como que é a sensação do cliente? É ele entrar em um marketplace, ter essa sensação que ele vai apertar 3 botões, concluir o pagamento, e ele vai ter a segurança de receber aquele produto ou em até 12 horas, como hoje já acontece em algumas plataformas, ou em 24 horas, ou até em 5 a 15 dias, se vindo de importação ainda, que a gente está falando, né? De China, de outros países, através de 3 cliques. Exatamente, né? Você falando de distribuição, a Coca-Cola, isso foi um exemplo que você deu. A Coca-Cola, só a Coca-Cola hoje, porque ela está em todo lugar, tem acesso, o cliente consegue achar a Coca-Cola em qualquer esquina, qualquer farol, tem a Coca-Cola. Então, a logística, você vê o nível de importância que tem para o mercado e para a fidelização, para a consolidação da marca, o aumento do market share, que é o produto estar disponível para o cliente, que é na onde começa a entrar agora no que eu estou fazendo, que é na Duplo. A Duplo é uma empresa de viagens, né? A gente faz viagens e o cliente... Conta sobre esse novo momento. E o cliente, ele adentra numa loja do Duty Free ou numa loja do Duty Paid, ele vai para comprar um determinado produto e esse produto, se ele não tem uma cota, por exemplo, dentro do Duty Free, ele tem uma cota de $1.000. E ele vai comprar um produto primário lá, ele quer um whisky, só que não tem esse whisky lá, ele acaba não consumindo a cota dele. Mas se ele chega, tem produto, ele não tem essa ruptura na venda, ele encontra o produto, ele acaba consumindo os outros produtos, ele acaba levando um chocolate para a esposa, ele leva um eletroeletrônico para o filho, ele leva um fone, leva alguma coisa e consome a cota inteira. Então aí quem entra o papel... Então acaba tendo a influência de recompra ou influência, né, da compra casada, né, nos fundamentos de marketing aí, de estratégia de venda, por conta de uma necessidade exclusiva, ele acaba tendo uma compra de sentimento para ter aquele determinado nível de desconto ou precificação e trazer o objetivo dele mesmo. O primeiro produto que ele foi estava disponível, né? Ele foi comprar X produto, ele encontrou aquele produto. Se não tivesse, ele não perderia o tempo dele numa fila, num check-out para fazer a aquisição do produto, né? E toda essa transição, hoje, assim, trabalhando numa Dufry, você vê assim quanto pesa a camisa na logística, né? Na operação. Hoje tem uma empresa que ela tem mais de 100 anos, que ela trabalha com mix de produtos de diversos fornecedores de luxo, do mundo inteiro, né? Presente em 60 países, e um mix assim das lojas, das empresas de luxo, das maiores do mundo estão presentes dentro do Dufry. A gente trabalha em 2 segmentos, né? Tem o mercado nacional, que é nota fiscal, é produto com imposto, é produto padrão que mais acostumado com o mercado. Mas também tem o Duty Free, que aí o cliente, para fazer uma aquisição, ele tem que estar numa viagem internacional, tem que apresentar o seu passaporte, tem a cota em dólar para ele fazer isso, que é de $1.000. Legal. Tem uma cota de quantidade de produtos que ele pode pegar, ele não pode adquirir mais de X garrafas de um determinado produto, ele não pode pegar
cigarro, ele não pode pegar. Tudo tem uma cota e tudo isso está sob custódia da Receita. Então, desde legal. Tem que só salientar aqui, né, a quem está ouvindo a gente, que esse trânsito internacional, ele existe e acaba tendo barateamento nos preços dos produtos, porque o produto ele não foi nacionalizado, não foi empregado impostos nacionais aqui do Brasil sobre o produto, sobre aquela família de produtos, e aí por isso ele é mais barato e por isso que ele é só destinado desse trânsito internacional. Né? Durante essas viagens, está apresentando passaporte e demais documentos, né, que comprovem essa transição. Então, só para a gente deixar um pouco mais claro isso. Não tem todo o custo, né, de impostos, nem de alfandegamento disso aí, porque o produto, para você entender, ele não pode nem ser adquirido por uma empresa brasileira. A Dufra é uma célula, um CNPJ, no Uruguai, que faz as compras para abastecer as lojas aqui dentro do Brasil. Legal. Uma empresa nacional não poderia fazer essa aquisição dos produtos, aí descaracterizaria o que seria produto de loja franca. Então, um outro país faz a compra, faz o abastecimento. Recebemos dentro de um espaço alfandegado, uma espécie de porto seco, com toda a influência, com todo o acompanhamento da Receita. Minha carga está sob custódia da Receita desde o início até a finalização da compra. Finalização da compra do cliente. O cliente final comprou. Isso, que é lá no caixa, lá no caixa o caminho está passando. Lá no checkout se encerra o acompanhamento, se encerra o acompanhamento da Receita Federal. Legal. É importante isso, porque assim, quando eu trouxe esse tema para que a gente conversasse, para justamente desmistificar a sensação hoje que diversas pessoas têm de falar assim, hoje eu compro ou quer dizer, eu vendo qualquer produto pela internet, um empreendedor convencional, uma pessoa que está tirando uma segunda fonte de renda, tem o seu emprego ali, ela fala assim, eu só vendo, eu faço a embalagem, coloco a etiqueta e mando e acabou. Não acabou, porque, como você mesmo está dizendo, em uma atmosfera, né, muito maior de uma empresa que está presente em 360 países, você percebe que tem todos esses detalhes que tem que ser seguidos, porque assim, não é só sobre a alfândega brasileira, mas em qualquer recinto alfandegado no mundo inteiro, esse produto ele vai percorrer nesse mesmo formato. Exatamente. Né? Então, é um modelo de negócio muito distinto, é um modelo de negócio no qual a Dufra opera hoje como líder de mercado. Então, acaba sendo mais fácil para a gente que está na área, a empresa que ela realmente investe no que é a logística, porque ela entende a necessidade e quer criar um nível de serviço, né, superando as expectativas do seu cliente. Então, ela investe fortemente na logística. Então, hoje eu estou no lugar no qual eu consigo ver que a logística tem um olhar diferente, que é o que a gente está conversando há um tempo aí, que a logística em outras empresas ela está muito ali operando no operacional e no tático, no máximo no tático. As outras empresas precisam entender, né, o mercado precisa entender que a logística tem que subir, tem que ir para a parte estratégica. Quando chegar na parte estratégica, a última coisa da DRE, consegue definir muito o resultado operacional na operação logística, tem toda a Deu certo? Só se você quiser arrumar o celular e continuar. E tem todo esse processo, as empresas começam a pensar uma forma estratégica da logística, começam a ter uma valorização maior, uma valorização melhor do o professor precisa também se posicionar de uma forma mais positiva, uma forma mais comunicada. Só vamos dar uma pausa aqui.
William, só para você poder arrumar o seu áudio, que está abafado. Eu acho que você está com a mão perto da base do seu celular e aí está abafando o que você está falando. Escuta melhor agora? Agora ficou mais nítido. Legal. Então, beleza. Vamos lá. Para a gente raciocínio. Parou justamente que o comércio tem que entender ou assimilar que os profissionais de logística, no caso, tem que estar também inserido nesses níveis estratégicos dessas entidades, dessas empresas, para que as operações efetivamente elas aconteçam de forma mais fluente, de uma forma mais intrínseca, mais assertiva. Exatamente, né? O que a gente que quando começar a se posicionar dessa forma, entender que o ser atendido de melhor forma, a gente tem criador logístico, a a fidelização do cliente. O exemplo que aconteceu esses dias, a pesquisa uma vestimenta e comprou um arroz. Legal. O operador, acho que não. E-commerce, ele não validou. Estava lá um preto, tipo um blazer preto, só que não tem. Certo. Meu Deus. Isso não acontece. Não. Aqui no Brasil não acontece. Não acontece. Por exemplo, receber. A gente tem recorrência disso de outras formas. Eu tive hoje um exemplo que... Hoje não. Hoje eu, na verdade, acabei respondendo o ticket desse cliente que fez o seguinte. Um cliente do Espírito Santo recebeu o produto dele lá, junto com outro produto. Então, 2 caixas, 2 volumes separados, mas recebeu junto. E aí, abriu o chat comigo, questionando que ele tinha recebido o produto dele, estava certo, porém é um produto de outro cliente também. E aí eu questionei, falei assim, não, mas como recebi? Não, tá aqui os 2 volumes comigo. Só que detalhe, o cliente que não recebeu o produto que está com ele, o cliente é do Rio de Janeiro. Então assim, o cliente recebeu um produto no Espírito Santo de um cliente do Rio de Janeiro, então são praças diferentes, e chegou. Então você vê que existe essa relação a gente não fala nem de qualificação, mas da destreza de quem está na operação lá embaixo, de quem realmente está atento em separar o volume, em bipar a peça, em catalogar, em colocar nos carrinhos mesmo, ou se só está fazendo de forma aleatória e de forma inconsequente, né? Esse é o papel que precisamos fazer, compreendendo a necessidade, né? Porque não foi a utilização de um que foi perdido por um erro de um operador que não fez o processo de forma correta. Isso, de qualidade, produtividade. E a única forma de experiência legal de prazo de forma correta. Isso. Realizou. Só uma pausa aqui. O Bruno está falando se você não tem um fone aí, porque ele não está conseguindo ouvir. Deixa eu ver se eu consigo. Não tem problema, gente. Isso aqui no ao vivo é assim. A gente vai se adaptando para que o objetivo seja alcançado, né? Que a gente tenha uma boa conversa, tenha uma boa troca de experiência. Vamos ver se o William ele traz aí esse fone e a gente continua, porque tem muito assunto aí, né? São muitos detalhes quando a gente diz respeito da operação. E é legal a gente ter essa troca de experiência. Não? Não. Então toca assim. Vamos lá. Então a logística tem a fidelização do cliente nesse momento também de tudo que fazer, né? Então a expectativa gerada ao cliente, então não foi atendida a fidelização do negócio.
Certo. Então, e aí na Dutch você... como que foi a sua transição? Porque, legal, você saiu de lá daquela empresa de e-commerce, e aí você foi para a Dutch, ou para a Dufry, né, no caso, e como que você entrou? Você já entrou no armazém deles, aqui no aeroporto? Como que aconteceu? Eu já adentrei aqui no armazém, né, aí já é um setor assim, muito diferente que eu estava acostumado lá. É só transporte. Só transporte. Da contratação da forma de entrega Certo. O abastecimento da loja. Certo. Legal. E aí, então, você faz esse gerenciamento, então, tanto das lojas quanto armazém, é isso? Não, hoje não. Hoje eu sou mesmo o abastecimento das é o meu setor. Eu gerencio o abastecimento com a transportadora, transporte, entregas e abastecimento. Ah, então você está entre o armazém e as lojas. Isso. O processo realmente Tá, entendi. Então, aí entra justamente naquilo que a gente estava falando, né? Dessa aplicação da responsabilidade e a influência do transporte nas empresas, porque se você não tiver esses controles, esse gerenciamento que você relatou ao longo da sua trajetória, hoje como que iria configurar a sua operação? Porque assim, conta pra gente aí só um pouco de como que quantas lojas você tem debaixo do guarda-chuva para abastecer? Hoje eu abasteço 9 aeroportos pela certo. E 6 pela filial do Rio de Janeiro. Legal. Então, são 2 operações abastecendo duas praças diferentes. Isso, no Rio de Janeiro abastece mais. Em São Paulo, Legal. E aí tem a relação do tráfego de carros, né? Porque a sua operação ela é privada ou ela é terceirizada, os veículos? Então, aí aumenta um pouco mais a complexidade, porque aí você tem outros gestores operando junto com a sua operação. Exatamente, né? Os parceiros contratados e o que realmente vai determinar então eu transfiro a responsabilidade do que seria esse abastecimento no qual você tem manipulando o emprego, o SLA tem que estar acompanhando as transportadoras, tem que estar essa sinergia, esse cuidado com o gestor do outro lado, uma parceria de verdade, o resultado seja, né? Pegar a expectativa do meu cliente, né? Legal. E aí, nessa relação, fala um pouco dos diferenciais que você consegue enxergar nesse relacionamento. Porque hoje em dia é natural ter esse processo de terceirização do transporte entre os processos de armazenagem. Mas dentro desse desse produto, que é um produto específico, que tem toda essa exigência de documentação, por ser produtos internacionais, cargas internacionais, ter documentos. Conta como que é esses diferenciais para você ter essa gestão? Alex, então essas transportadoras homologadas na Receita, não é qualquer transportador que vai movimentar uma carga ao produto internacional, né? Então essas transportadoras homologadas, e hoje a gente tem alguns parceiros conosco há um período, contrato, ganhar aquilo ali, realmente você faz, está tudo documentado, performando toda a questão de pagamento,
ele não atendia, porque Legal. é muito importante que a minha cabeça de uma forma muito assertiva. Produtos de valor agregado. Então, precisa controle dessa gestão, uma preocupação muito grande de serviço do seu consumidor. Se a viagem você pega um voo internacional, Legal. hora, já chega um pouco estressado, então tem conexão, com vida, então tem que ter um projeto muito preciso. Então, clientes, os clientes viajam a trabalho. Legal. É recorrente. Então tem um processo de fidelização, né? Eu pensava, antes de aplicar, eu não tinha essa recorrência. Acha mensalmente, e é consumidor da luz. Então Legal. você acaba tendo comprando determinado produto, você só vai comprar se aquele produto. E é aquilo que eu te falei, ele pode consumir a taxa ou não, mas ele vai dele. Ele vai procurar o nego produto e depois no vinho, para presenciar. Então, eu não tenho muito bem. Legal. Legal. Só mandar um abraço pro pessoal que está entrando aí na live aí, muito bom. Obrigado aí pela audiência, né? E aí uma última pergunta, até mesmo por conta da sexta-feira, a gente já, para não exceder muito o horário, diante dessa experiência, qual que é a expectativa aí pro futuro, do que você vê nessa relação entre empresa, transporte? O que você tem tido aí já de visão sobre isso? Alex, a gente faz o tempo inteiro, né? Teste do bem, aprender novas ferramentas, é pós-graduação, é aplicação do inglês, eu venho se preparando ali na parte tática, estrategista, criar um profissional, então você tem que aprender a se comunicar, aprender a estar na network, defeito, fazer conexões, sempre dar outros níveis, e de poder almejar então é se preparar para melhorar com pessoa, melhorar a condição. Isso é fundamental, um impacto positivo do lado. Né? É você se envolver também com os resultados, isso é muito importante. E no início, alguém me ajuda com quem está ali próximo de mim, do que eu puder, eu faço. Então, existe essa logística, não é entre setores, o que é mais importante, o que é mais importante, sim, essa tecnologia, mas é colocar o decisivo de depuração, do voto, de diferencial. Ótimo, muito. Os outros que estão aí, como a gente vai conseguir colocá-lo como protagonista, né? Sim, mas com o resultado dessas todas as aplicações que você acabou de mencionar, né? Além do preparo, né, das pessoas, do engajamento delas, de como que elas enxergam esse determinado mercado, que não é só um mercado operacional, não é só pegar caixa, não é só carregar caminhão, não é só guardar mercadoria, não é só reorganizar gôndola, né? Ainda mais porque hoje em dia já está promissor essa inteligência artificial cada vez mais presente no nosso dia a dia, dentro da logística. Então, isso vem para contribuir, para facilitar as nossas operações, seja ela qual, né, a atmosfera for, qual o cenário, né, de empreendimento estiver, porque
hoje a gente está tratando, com base nesse estudo de caso que você trouxe, né, da sua experiência de ser uma empresa internacional, né, uma empresa suíça, de grande porte. Mas a gente tem exemplos aqui no Brasil de microempresas que têm operações tão complexas como da do Free, né, que utiliza drones, que utiliza esses equipamentos para fazer inventários, que utiliza etiquetas de radiofrequência, e é legal despertar isso, né, para a pessoa que está trabalhando na logística, essa pessoa que está começando agora em cursos EADs, que torna um pouco mais difícil a proximidade, né, com o profissional, professor no caso, porque o ensino à distância não traz esse contato do olho a olho, né? De contar essa experiência de falar assim, olha, a sua dor que você sente lá na empresa, eu também senti há anos atrás, e ó, calma, é um processo só de evolução, é uma construção, né? Então, é legal deixar isso muito bem estampado, né? Para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir com essa gravação que vai pro nosso canal e tudo mais. EAD, né? Esse formato não é interessante. Democratiza, dá o custo menor. Mas essa troca que está tendo no presencial, ela pega muito valor. Sim, agrega muito. Da pós-graduação, como mentores, hoje de como você entender na pós, de finanças, fazendo as próprias, adquirindo conhecimento de pela experiência que é isso mesmo. E vai ficando. Legal, muito bom. E aí, William, deixa pra gente aí uma mensagem de esperança aí. Acho que o trabalho devolve. Tem que todo dia mais constante. Tem o sucesso profissional. Não adianta você achar que vai fazer alguma coisa do você trabalhar, buscar dias. E o sucesso ele vai chegar se você quiser. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo, você tem que estar preparado. Depende só do que você quer, quais são as motivações, alguns filhos, algumas esposas, é o que nos faz, é o que tem mais, tem que encontrar o que te motiva. Exatamente. Hoje é por ele, minha esposa, minha filha, não tem como não dar errado todos os dias. Não é o que você vai de exatamente. Muito bom. Muito bom, é isso mesmo. Saúde, família, né, e trabalho. Exatamente. Juntando esses três elementos, não tem como dar errado. E tem que ser uma boa pessoa. Exato. Não. Aqui é aquilo que eu conversei com você, né, nos bastidores, que a gente ter a oportunidade de fomentar essa informação, da gente poder contribuir compartilhando as nossas experiências para que outras pessoas saibam que existe sim um mercado vasto, um mercado incrível, que pode ser explorado por tantas pessoas, que não é fechado e não é restrito, e muito menos um mercado que não é valorizado. Ele é valorizado sim, só que a gente cada vez mais tem que fazer trabalhos como esse para que a gente expanda essas informações, essas redes de contatos, para que melhore justamente toda essa performance que a gente comentou aqui durante esse bate-papo. Também, são profissionais se posicionando. O Bruno que está falando aí, o Bruno vai ser o próximo, depois a gente vai bater um papo com ele. Tem que se posicionar para colocar para fazer o mercado olhar para uma forma que gera um valor, que gera resultado legal,
que contribui muito para o final da RE, a operação, não é só o comercial. Não é só vender e não é só postar coisas, né? Não é só o marketing, não é só vendas, não é só financeiro, né? Não são só essas áreas. Tem o back office por trás para entregar tudo isso. Exatamente, né? Então temos os profissionais têm que se posicionar na logística. Esse é o recado. Perfeito. Perfeito. Muito, de antemão, eu agradeço sua aceitação desse convite, agradeço essa nossa amizade, tantos anos que a gente se encontrou em um determinado momento e hoje eu tenho a gratidão de conversar com você, trocando experiências, que era aquilo que eu falava em sala de aula, que eu estava lá para que a gente tivesse essa troca naquele laboratório pequeno, e hoje a gente consegue fazer isso com acesso agora mundial através da internet. Então eu fico muito feliz, fico muito contente pela sua trajetória profissional, por você ter acreditado nessa ideia e investiu energia, investiu a sua dedicação, a sua capacidade, as suas habilidades para que fossem desenvolvidas nesse cenário. Então, parabéns mais uma vez, eu te agradeço. Agradeço a quem esteve com a gente até o momento. E vamos para os próximos passos aí em toda essa trajetória. Alex, eu que agradeço. Eu tenho hoje aquilo que você falava, funciona realmente, né? É passado, depois está certo, a realidade operacional é totalmente diferente, que a gente não está preparado, e todos como você é fundamental para quem está preparado. Então, parabéns pela sua te desejo assim, sabe o que eu preciso, né? Então, parabéns mesmo pelo ser humano, e tudo de bom mesmo. Obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.